Boa noite a todos, nobres colegas, a todos o público aqui presente e a todos que nos acompanham de casa. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, em 18 de setembro de 2023. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Ofício 317/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Caconde. Referente ao ofício especial com data de 21/8/2023, análise e sugestões sobre o projeto de lei 019, que disciplina a concessão de uso para fins de exploração comercial de bens imóveis públicos e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde, demais vereadores e zelosos funcionários. Com relação ao ofício em epígrafe, essa municipalidade presta as seguintes informações. A redação do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em questão visa a concessão gratuita de bens públicos municipais, como, por exemplo, por SEBRAE, Banco do Povo, Serviço Militar, PROCON, esses, inclusive, já instalados no pátio do Mercado Municipal, Sebastião de Almeida Navarro, e etc. Certo de ter atendido as indagações, agradeço a costumeira atenção dispensada por Vossa Excelência, demais edis e funcionários, e apresento protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, Prefeito Municipal. Através do ofício 318/2023, o senhor prefeito encaminhou resposta ao requerimento do 023 de 2023 através do Departamento de Obras. Em resposta ao requerimento da Câmara Municipal de Caconde, referente à manutenção da rua Dalvo Aiello. A. Quanto ao buraco, já estamos tomando as devidas providências, porém não temos ainda previsão para a pavimentação desta rua. B. Nesta rua, a operação tapa-buraco com massa asfáltica não é viável. Tem que ser efetuada a pavimentação com asfalto. Caconde, 11 de setembro de 2023, Cristiano de Carvalho, diretor de Obras e Serviços Urbanos. Através do ofício 322, o senhor prefeito encaminha a resposta ao requerimento 021 de 2023. Ofício 39, resposta ao requerimento 021 do vereador Richard Silva Ferfogna Maguim. A Secretaria Municipal de Saúde de Caconde, neste ato representado pelo diretor de saúde, senhor Silvano Novaes, vem, por meio deste, responder o requerimento 021. Justificamos que a assistência farmacêutica no município está sendo reestruturada de acordo com as necessidades atuais. Informamos que a Comissão de Farmacologia, publicada através do Decreto 3.890 de 22, está em constante discussão para em tempo oportuno, sanar todas as questões que envolvem assistência farmacêutica. Esclarecemos que todos os medicamentos que forem necessários serão inclusos no REMUME, de acordo com as deliberações que serão feitas periodicamente pela comissão. Referente aos critérios, estão sendo utilizados os seguintes aspectos / critérios. A. Dados de consumo e demanda, atendida e não atendida, de cada produto, incluindo as sazonalidades, estoques existentes e considerando a descontinuidade no fornecimento. Os dados devem ser baseados no eficiente sistema de informações e gestão de estoques. B. Perfil epidemiológico local, morbimortalidade, para que se possa conhecer as doenças prevalentes e avaliar as necessidades de medicamentos para intervenção. C. Dados populacionais. D. Conhecimento prévio da estrutura organizacional da saúde municipal, níveis de atenção à saúde, oferta e demanda dos serviços, cobertura assistencial, infraestrutura, capacidade instalada e recursos humanos. E. Recursos financeiros disponíveis para priorizar o que deve ser adquirido para a rede. F. Mecanismo de controle e acompanhamento. A Comissão de Farmacologia é composta por equipe multiprofissional e dispõe de todas as classes representativas do município, além da assessoria técnica de médica reguladora. Logo, a atenção primária está em constante consulta e alinhamento, bem como levantamento de dados para subsidiar as deliberações da comissão.
Esclarecemos ainda que a assistência farmacêutica é dinâmica e requer muito trabalho para sua qualificação. Logo, podemos afirmar que a atual gestão está cuidando de todos os aspectos para que os serviços sejam qualificados e participativos. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos fizerem necessário. Sem mais para o momento, renovamos o protesto de estima e consideração. CACONDE, 12 de setembro de 2023, atenciosamente, Silvano Novaes, diretor municipal de saúde. Ofício 323 de 2023 da Prefeitura Municipal de CACONDE, referente aos questionamentos sobre o projeto de lei 034, que trata de alterações no Código de Posturas do município de CACONDE, em especial sobre as disposições ao prazo mínimo para exumação de corpos de adultos, crianças de até 6 anos de idade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de CACONDE, demais vereadores e zelosos funcionários. Através do presente, apresentamos as informações solicitadas no ofício especial acerca do projeto de lei 034. O cadastro que permite o acompanhamento e gestão do procedimento de exumação, nos prazos estipulados em lei, se dá por meio de um livro de registro próprio que contém informações do jazigo, gaveta, data de sepultamento e também pelo arquivamento das certidões de óbito, o que garante a identificação precisa dos restos mortais que serão exumados para disposição no ossário. Esclarecemos que as famílias não são previamente informadas da exumação, pois os prazos são os prescritos em lei. Logo, em havendo necessidade, os restos mortais são exumados dentro do prazo mínimo, caso não haja, continuam sepultados no jazigo temporário. O prazo proposto no projeto de lei 034 para exumação é suficiente para permitir a decomposição adequada dos restos mortais e cumpre as diretrizes estabelecidas pela Resolução SS 28, de 25 de 12 de 2013, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, que em seu item 13.01 estabelece o prazo mínimo para a exumação de corpos de adultos e de crianças de até 6 anos. Da forma como está disposta a legislação na data de hoje, dispomos de 8 gavetas para sepultamento temporário no cemitério dos IPs. Em caso de aprovação do projeto de lei 034, ficarão disponíveis 79 gavetas para sepultamento. Cumpre-nos salientar que as exumações não são realizadas imediatamente após transcorrido o prazo mínimo, mas sim apenas quando necessária a criação de novas vagas para sepultamento temporário. João Felipe Muniz Basir, prefeito municipal. Através do ofício 18/2023, a Diretoria de Finanças da Prefeitura Municipal de CACONDE solicita autorização para uso do prédio da Câmara no dia 28 de nove de 2023, a partir das 18 horas, para a realização de audiências públicas. Segundo quadrimestre de 2023, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo quadrimestre de 2023, saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. LOA 2024, Lei Orçamentária Anual, revisão do PPA 2022-2025. Na oportunidade, convido os novos edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que apresento para o momento, reiteramos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças. Recebemos um convite da Prefeitura Municipal de CACONDE para inauguração da pavimentação, melhorias na infraestrutura do Parque Prainha, domingo 24 de setembro, a partir das 9h30 da manhã. O senhor prefeito também pediu para que esse convite seja estendido para toda a população cacondense. Ofício especial da Comissão de Justiça e Redação. Convite para participação na reunião da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de CACONDE sobre o projeto de lei 005 do Executivo. Prezado senhor prefeito, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de CACONDE tem a honra de convidar Vossa Excelência e sua equipe para participarem de uma reunião de extrema importância a ser realizada no dia 20 de nove de 2023, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de CACONDE, com o objetivo de discutir o projeto de lei 005, que versa sobre a revisão do Código Municipal de Obras e Edificações, o processo de licenciamento de obras e habites e da outras providências. A reunião será conduzida pela Comissão de Justiça e Redação e contará com a presença de membros desta comissão, bem como de demais vereadores interessados no assunto.
O objetivo principal é receber novas propostas e revisar as sugestões já apresentadas com o intuito de aprimorar o projeto de lei em questão, de forma a atender aos interesses e necessidades da comunidade de Caconde. A sua participação é fundamental para enriquecer o debate e garantir que as decisões tomadas sejam compatíveis com os interesses do nosso município. Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração no processo legislativo de Caconde. Caconde, 18 de setembro de 2023, Richard Silva Ferfoga Maguim, presidente, Isabela Flamínio de Paiva, vice-presidente, Edivaldo Elias Goulart, membro. Indicação número 105 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, solicitando ao senhor prefeito que determine a divulgação dos estoques de medicamentos das farmácias públicas na internet com atualização quinzenal de forma acessível ao cidadão comum, conforme determina o artigo 6º-A da Lei 8.080, de 19 de setembro de 90. Indicação 106 de 2023, de autoria do vereador Edivaldo Elias Goulart, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de determinar mão única na rua Pio XII, encontro com a rua Cataguases. Recebemos com pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação o requerimento 025 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações complementares em resposta ao requerimento 018. Recebemos também com parecer favorável da Comissão de Justiça o requerimento 026, também de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações complementares em resposta ao requerimento 019 de 2023. Terminado o expediente. Havendo o orador previamente inscrito, concedo a palavra ao vereador e presidente da Comissão de Justiça, Richard Silva Ferfoga Maguim, que vai tratar sobre saúde e educação. Palavra, presidente. Palavra concedida. Vamos lá. Primeiro, boa noite aos colegas, ao pessoal que está em casa. Boa noite. Bom, anotei sobre o tema de educação, saúde e educação, porque a gente vem tratando disso já há algum tempo e a gente precisa continuar, tendo em vista que são os maiores orçamentos do município, que recebem verba tanto estadual como federal e também do município, e muita colaboração dos colegas com emendas. Bom, Maguim, fala mais próximo um pouco, Bruno. Tá saindo? Foi? Foi? Tá, então vamos lá. Bom, a gente entrou, quando na política com uma certa revolta, ao que traz a gente aqui, de querer entender melhor o funcionamento da cidade, se envolver com isso, aprender com isso, lutar, de certa maneira, com algumas decisões, ajudar com outras, enfim. Mas acho que, no final das contas, acho que a principal contribuição nossa aqui é, principalmente, a questão da transparência, de mostrar, de explicar para a população como que funciona as coisas, tendo em vista que aqui, de fato, é um mundo distante ainda da realidade das pessoas. Muito provavelmente, quase todos aqui, não participavam ativamente da vida política antes de estar aqui. E eu posso falar por mim, Enfim, uma vez aqui, a gente precisa ter coragem de expor e ir atrás da informação do que for preciso. E encampar algumas lutas, sejam elas quais forem e da dificuldade que elas forem. Bom, introduzindo isso, por isso, a gente tentou, de alguma maneira, correr atrás, tentar entender o mecanismo da saúde e de outras áreas. Mas a saúde, nos últimos tempos, eu tenho falado bastante, justamente porque você escuta muito na rua, As pessoas vêm para falar com você sobre isso, sobre aquilo. Você precisa entender como que funciona, por que fila, por que não tem médico, ou por que está faltando isso, por que está faltando remédio. E é preciso necessariamente entender o funcionamento da coisa, de como o que o município pode ajudar e pode melhorar. E acredito que, em certa medida, algumas coisas a gente conseguiu colaborar, questionando e mostrando, tanto para o diretor, tanto para quem a gente conversou e expôs aqui,
enfrentou, brigou, que haviam realmente coisas que precisavam ser melhoradas. Isso ficou evidente. Tanto é que houve a troca do diretor de saúde, porque, de fato, foi um desastre. Não havia comunicação, tudo que eu já acabei de falar aqui. Confrontei ele várias vezes aqui em audiência. Bom, acertei algumas coisas, né? A lista de medicamento que foi lido hoje foi uma briga através de requerimento. Fizeram a lista oficial, criaram a comissão, a lista, de acordo com a resposta, ela foi reduzida, como eu tinha falado previamente aqui há um tempo atrás. A gente tinha, na cesta básica, cerca de 180 remédios. Hoje a gente tem 100. Cortou quase mais da metade, né? Quase 80 remédios. Vitamina, pomada, medicamentos para a saúde mental, que a gente está no mês do Setembro Amarelo. E a justificativa ela foi dada no sentido de que vai haver uma reestruturação para que agora passe a comprar de maneira correta e eficiente. Ou seja, só agora, depois de quase 3 anos, a gente parou para saber qual o remédio, qual o medicamento precisa de comprar na hora certa, no modelo certo, com as informações que eu vivo falando aqui, que a gente precisa dominar cada canto da cidade para saber qual que é o perfil dos moradores daqui, qual que é a melhor incidência de doenças, para estar comprando de acordo com o necessário. O problema disso é que a gente, necessariamente, ao mesmo tempo que você interrompe aí a compra ou diminui a lista, você interrompe, na prática, o tratamento. Gente, na internet, até pouco tempo atrás, estava infestado de pessoas pedindo a tal da sertalina, que é um remédio para a saúde mental, tendo em vista que na cidade não tem nem psicólogo. Então, se salvava através de uma medida que era medicação, que ela só entra para ajudar depois que não tem o acompanhamento, a terapia, por exemplo. E, mesmo assim, a gente cortou esse medicamento. Então, de 80, eu tenho certeza que a gente conseguiu tirar o tratamento de alguma pessoa. E isso é muito sério. E eu disse aqui, comuniquei aos colegas, continuarei falando, a resposta está aqui, o colega Luciano queria ler, mas é isso, significa que, a partir de agora, vai se pensar em uma estruturação. Só agora. E não se fala o que faz com as pessoas que tinham tratamento. Foi interrompido. Ponto. Então, quer dizer, demonstrando que dá para ir atrás de informação e buscar. Falei também que era necessário ter a conversa com o pessoal das UBSs, da saúde da família, né, que é o ponto estratégico da saúde do município. Porque o antigo diretor se orgulhou de não fazer reunião. Ele afirmou 10 vezes aqui na audiência pública. Logo da saída dele, foi-se contratado uma pessoa, uma profissional, para fazer justamente o quê? A conversa com as UBS, com a medicina da família. Não é verdade? Então, mais um ponto positivo de se manifestar e buscar a melhoria do que precisa. Foi aberto de novo, mas precisa dar publicidade devida para as pessoas saberem, o edital para a contratação de psicólogo e outras, o psicólogo, TO, fonoaudiólogo, porque foi aberto no começo do ano, ninguém ficou sabendo, porque não foi publicado. Se não publica, as pessoas não sabem, então, portanto, ninguém vai se interessar. Foi aberto agora, está no Diário Oficial de sexta-feira. A gente precisa jogar isso para frente. Eu já mandei para as pessoas que eu podia, né, profissionais que eu conheço, os colegas também podem ajudar nisso para enviar para mais pessoas, para ver se as pessoas se interessam e entram, porque é necessário. A gente não tem uma política de saúde mental no município. Bom, a lista de medicamentos precisa ser publicada, tem uma lei federal que foi feita agora, dia 23 de agosto, que ela exige e obriga que o município faça a listagem de estoque da medicação, para a população acompanhar. É a lei federal que mexeu a diretriz do SUS. Então, ela tem 180 dias para entrar em vigor,
Então, até o final do ano, dá tempo aí do prefeito se adequar e logo para o ano que vem a gente já tem uma lista do estoque também da medicação, algo federal. Bom, então essas são as pautas da saúde, tem outras muitas grandes. Veio finalmente uma das médicas do Mais Médicos, ainda bem, porque o município não ia aguentar ficar pagando médico, sendo que a gente tem condição de buscar isso com o governo federal, que é ele que banca. Falta mais 2 vagas, a gente tem que preencher isso de alguma forma. Bom, e aí, ainda assim, como saúde pública. E aí, portanto, nessa vez, preciso, de fato, da colaboração dos colegas. É algo muito pesado, se confirmado. E, portanto, peço a todos que estão aqui que me ajude e busque as informações devidas, porque quando eu tive notícia, e por isso, inclusive, trouxe o requerimento agora, eu fiquei, de verdade, eu não acreditei que isso era verdade, né? Já vem algumas sessões falando da educação, que a gente precisa dar atenção para aquilo também, porque ela é muito grande, muitas coisas acontecem, de falta de diálogo com os professores, que foi se manifestado no requerimento que eles assinaram, o volume de assinatura foi tão grande que as coisas começaram a acontecer e a aparecer. Se sentiram representados, e a casa tem essa função de representar os professores, que são os responsáveis pela educação das crianças, dos filhos e filhas aqui do município. Foi ventilado e circulou, e acredito que os colegas devem ter recebido. Se não receberam, acabei de enviar no grupo do Zap dos vereadores. Foi encontrado, e a gente precisa confirmar, porque se confirmando é um negócio muito sério, fezes de rato no arroz aqui das nossas escolas. Feijão encarunchado, cheio de mofo. E há relatos, inclusive, das próprias frutas, legumes, em situações péssimas. Há relatos de falta de material pedagógico, escolar, para dar as atividades do dia a dia. Solicita-se e não é encaminhado, tendo que os professores ter que tirar do bolso para comprar o material para dar no dia as atividades. Falta de produto higiênico para limpar a escola, papel higiênico, inclusive, para as crianças, de fazer a higienização da escola. Essa questão do rato, ela pode causar uma transmissão de vírus, febre, e tem o nome da doença, antavírus, que pode causar febre, problemas do coração e pulmão. Se tem fezes, tem urina. Urina transmite leptospirose. E eu vou além. E aí que está a preocupação, e por isso preciso da ajuda dos colegas. O problema maior do que eu imaginava se confirmado. Uma simples pesquisa que acabei fazendo, que qualquer pessoa da prefeitura, tanto o Conselho de Alimentação, que é responsável por fiscalizar isso, quanto o diretor, quanto todo mundo, nutricionista, consegue saber a procedência da empresa. A empresa, colegas, foi condenada recentemente, agora, em agosto, os responsáveis pela empresa, que serve arroz para a cidade, há mais de 1 ano, esse contrato vai terminar agora, em outubro, os responsáveis pela empresa foram condenados a 4 anos de prisão. Adivinha com o quê e por quê? Por entregar fraude em licitação. Por fazerem fraude em licitação, justamente para entregar esse arroz, a mesma classificação que é entregue aqui no município. Acredita? Vencia essa licitação, tipo 1, e entregava tipo 4, 5. Rapidamente,
o poder público, na onde que ela recebeu esse arroz, conseguiu identificar que isso era um problema, fez análise do pacote, dos alimentos, arroz e feijão, e constatou que, de fato, aquilo estava irregular e não tinha procedência. Foram condenados e transitou em julgado. Perderam no STF, perderam no STJ e perderam aqui em segunda instância. Ou seja, essa é a procedência que pendia uma ação, inclusive, quando eles competiram aqui a licitação no município. Tinha uma ação penal contra os caras, que foi agora condenados, transitou e julgado. 4 anos de cadeia. Para piorar, a gente tem um áudio circulando que supostamente, e a gente precisa confirmar, que a nutricionista manda um recado para a merendeira da escola falando para lavar o arroz que estava infestado de cocô de rato. Lava o arroz porque em outras 2 escolas está igual. E aí que eu peço ajuda, porque esse lote está no final da licitação. Vamos imaginar um engenho aí de arroz de empacotamento. Se tem fezes de rato num pacote, gente, é porque tem mais dentro do lote todo. Se tem o cocô, vai ter o xixi infectado de bactérias. Só agora a gente conseguiu saber disso. Passou batido. A gente não teve... E até agora, não vi uma medida oficial para que se torne isso algo com uma reprimenda para quem participou, para saber, de fato, se teve ou não teve. E aí, é por isso que eu peço... eu estou indignado, porque, além de dinheiro, é saúde dos meninos e das meninas que estão ali. E gera uma dúvida razoável se não é assim, e não é assim esse lote. Você pega esse arroz, essa marca desse arroz... Você não acha na internet para pegar, não vem, você não vê o preço disso. É um negócio de doido. Presidente, para terminar, trouxe aqui, e eu usei o expediente, porque o expediente dá a chance dos colegas se manifestarem. Aqui o contraditório. Eu acho justo, e pela urgência que isso... e a gravidade da situação, e dos indícios que a gente tem na mão, que a gente, pelo menos, busque a resposta através de quem comanda a educação, que é o diretor. Acho justo que a gente vote hoje a convocação do diretor de educação, para que ele venha o mais rápido possível aqui na Câmara, porque é algo que envolve a cidade inteira, todas as crianças da cidade, e a reclamação é em todas as escolas, de todo mundo que está participando. Então, a gente precisa tirar essas respostas. Eu trouxe aqui um requerimento que fala de todas essas questões, que pede, com base no regimento da casa, o artigo 261, inciso 2, e a linha E, o procedimento 333, que fala sobre a convocação, e a gente consegue fazer uma votação extraordinária, e além disso, conto com apoio na assinatura do requerimento. Não quero e não posso levar isso sozinho. Eu acredito que, com a força e o comprometimento de todos os colegas, de todas as comissões, a gente consegue puxar e tirar limpo essa situação, porque ela é muito séria, dadas as evidências que eu trouxe e falei, e está documentado, a gente pode levantar e ver. Então, é isso. Conto com o apoio dos colegas. Palavra concedida. Bom, a gente vê que as palavras do vereador é uma denúncia muito séria. Eu acho que nós deveríamos chamar a Regina, nutricionista, com urgência aqui para explicar sobre isso, né? Porque hoje também alguma coisa está acontecendo errado aí, porque hoje eu estive num lugar aí que é fornecedor de carne também, e aí ele estava lá a fiscalização, mas a fiscalização foi uma denúncia que a carne estava sendo servida, levada para a escola, carne estragada. E eles foram constatar lá hoje, não tinha nada, eu estava lá no açougue vendo,
presenciei, não tinha nada, o açougue estava limpinho, não tinha nada, a carne, o rapaz tinha cortado a carne direitinho. E a denúncia foi que essa carne foi para o Fernando Magalhães na sexta-feira, e na sexta-feira não foi, ele jurou que não foi de lá, não partiu carne de lá para o Fernando Magalhães. Então, alguma coisa está sendo meio equivocada aí, porque até a moça da fiscalização, da vigilância sanitária, esteve lá e também falou, alguma coisa está errada, então, alguma denúncia, a gente está aqui porque a denúncia veio lá do Fernando Magalhães. E essa carne que foi entregue na sexta-feira não foi lá para o Fernando Magalhães. Eles não forneceram carne para o Fernando Magalhães na sexta-feira. As carnes foram para uma outra escola. Então, alguma coisa lá está acontecendo errado, alguma denúncia, sei lá, alguma coisa está errada sobre isso aí. Então, é bom nós chamar a Regina aqui urgente para ela poder dizer o que está acontecendo realmente, se isso é verdade, está partindo, né, de quem está partindo nisso, porque, às vezes, dentro da própria escola, algum pode ter, da outra vez eu já presenciei, pessoas maldosas fazendo esse tipo de coisa, de denúncia, entendeu? Porque, às vezes, não está contente com outra pessoa que está no cargo, às vezes está armando alguma coisa para poder derrubar o outro colega de trabalho lá dentro. Então, é bom trazer a Regina aqui e explicar sobre isso aí, que a denúncia é muito séria, isso. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Olha, a gente na qual aí faz parte da Comissão de Saúde, eu e a Ivani de Educação, eu sou favorável à votação, do maior apoio do senhor, porque eu acho que as crianças do município e outra, merenda escolar é muito caro, é pago caro, né? Aqui a gente sempre fala desde o início, né, desde quando nós entramos, vem conversando, por que as coisas da prefeitura não passam por um padrão de qualidade? Todos os fornecedores da prefeitura, no município, tudo que fornece a prefeitura é de má qualidade. Aí eles falam que a licitação não permite, que a lei não permite. Ó. Lá em Dinolano, no Conderg, tem uma equipe lá que aprova, se não tiver qualidade, eles devolvem o fornecedor. Agora aqui paga caro, agora está comprando arroz aí, está provado que tem o arroz que está contaminado. Aí. E isso já vem para quanto tempo isso? Então a gente tem que tomar providência mesmo, porque isso aí é muito grave. São vidas, isso aí não é questão nem de dinheiro, é questão de saúde, questão que influencia aí é crianças e outra. As coisas têm que, as pessoas, por mais que sejam, vamos supor, salafrários, que a pessoa que faz isso é salafrário, né? Que usa do dinheiro público aí, que vende as coisas para as prefeituras, vende para tratar de criança, vende porcaria. O cara desse merecia nem estar preso, tem que estar no inferno a pessoa dessa. Então, eu acho assim, que se tiver denúncia, foi provar, isso aí tem que ser cessado imediatamente, tem que ser trocado imediatamente. Igual o Márcio falou das carnes aí, eu já ouvi falar muitas coisas também das carnes aí, então vamos ver já de uma vez, já ver o que está acontecendo. Então, pode contar com o meu voto aí, sou favorável. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu como presidente da Comissão de Educação, assim, a única coisa que eu posso dizer de primeira para vocês, gente, eu sou muito justa em ouvir os dois lados da história. Então, vocês podem ter certeza que amanhã eu vou estar procurando a Regina, nunca falei com ela, mas eu vou estar procurando ela e vou saber o que ela tem para me falar a respeito. Assim, por hora, eu não vou falar nada, porque eu não sei o que está acontecendo. Mas amanhã eu vou estar vendo o que está acontecendo e depois nós voltamos a conversar. Se isso realmente for verdade, é uma coisa muito séria, muito grave, que não pode acontecer, né? Então, a gente tem que ver, e eu vou ouvir os dois lados da história. Amanhã eu vou procurar saber. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Também concordo com os nobres colegas. É necessário convocar, né? Muitas vezes a gente vai até os departamentos para pedir informação, mas numa situação dessa de extrema gravidade, eu acredito que é mais interessante convocá-los para estarem vindo até a casa para prestarem informações para todos nós juntos, né? E é dois pontos que precisa de ser observado, que eu sempre falo a respeito da licitação, porque a licitação dá para ter condições, né? Dá para ser exigido algumas condições. Desde o início eu falo sobre isso, e nessa situação,
Então, depois que você exige as condições, então, arroz tipo 1, como nesse caso, estava previsto arroz tipo 1, precisa de ter o funcionário responsável de conferir se é isso que está sendo entregue. É uma coisa que eu sempre escutei e é o que eu sempre tento levar no nosso trabalho como vereador, e também quando eu fui funcionária da prefeitura, era a forma que eu trabalhava. A gente tem que trabalhar ali e ter atitudes como se aquilo ali fosse na nossa casa, né? A gente aceitaria estar recebendo mercadoria X se a gente está pagando pela mercadoria Y? Não, então precisa de ter a fiscalização e ser averiguado exatamente o que está acontecendo, para que a gente zele, né, pelos princípios que estão na Constituição e que a gente sempre falou que ia trabalhar pelo bem comum. Então, agora é a hora da gente realmente trabalhar e verificar o que está sendo feito de errado para ser corrigido. Obrigado, boa noite. Obrigado. Mais alguém? Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Saúde e Educação se reunirá no final do expediente. Obrigado. Mais alguma comissão? Peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Obras vai se reunir no final da sessão para nós tratar com as obras que a gente tem que fazer umas visitas essa semana. A gente vai estar agendando aí. Obrigado. Obrigado. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Lembrando que quarta-feira, dia 20/9, às 18h, aqui na Câmara, a comissão convocou a reunião sobre o Código de Obras, o projeto 05 de 2023. Como já disse, já foi alvo de algumas reuniões. E a gente precisa finalizar as sugestões que já houveram. E, caso tenha mais alguma, a gente coletar todas essas informações para a gente terminar o parecer. Enfim, então, a gente já divulgou nas redes da casa, enviou para os engenheiros e nas redes, quem quiser participar. Os colegas também, dia 20, às 18h, reunião sobre o Código de Obras. O link de ata está no link da postagem, mas a gente pode encaminhar de novo. Peço ao presidente para a gente comunicar a comunicação para repassar essa postagem, porque é importante. Quanto mais gente tiver, acredito que seja melhor. A gente recebeu o ofício do PL 34, 2023, foi resposta agora, a gente mandou semana passada, já veio a resposta, então, portanto, a gente vai se organizar essa semana para estar despachando, né, porque foi respondido. E o outro projeto, eu esqueci, João, o ofício sobre as concessões, aluguel e tal. Bom, também veio o ofício, a gente se compromete a reunir durante a semana para fazer o parecer. Talvez a gente tente aí na quarta-feira que a gente tem essa reunião, possa estar falando alguma coisa. E que também encaminhamos aí os requerimentos e sobre os requerimentos que vamos ter em votação hoje. Acho que era isso que tinha que passar. Era isso que eu tinha que passar. Tá, é isso. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças, numa matéria, e como membro da Comissão de Justiça, eu gostaria de reiterar esse convite, né, para os nobres colegas também participarem dessa reunião, porque depois a população acaba procurando a gente, querendo saber informações, então acho que é uma forma da gente estar por dentro. Da outra vez foi muito produtiva a reunião, vieram engenheiros, arquitetos. Eu acredito que é uma forma da gente buscar ver o que realmente está sendo alterado, se condiz com a realidade que eles veem, e a gente também, como vereador, está representando a população aqui. Então, amanhã é às 18 horas, né? Dia 20, né? Dia 20, quarta-feira, às 18 horas. Obrigado. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum.
Antônio Ernesto Fagundes. Presente. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamino de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em única discussão e votação o requerimento 025 de 2023, de autoria do vereador Richard Silva Ferfogna Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações complementares em resposta ao requerimento 018 de 2023. Coloca em discussão. O requerimento foi lido. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, requerimento 026 de 2023, também de autoria do vereador Richard Silva Ferfogna Maguim, requerendo ao senhor prefeito informações complementares em resposta ao requerimento 019 de 2023. Coloco em discussão o requerimento que foi lido. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, boa noite, pessoal de casa, boa noite a todos presentes. Hoje eu gostaria de agradecer o pessoal lá do departamento lá de obras. Sexta-feira passada eu estava no posto abastecendo, aí um menino da empresa do lado do posto solicitou que eu conseguisse estar ligando para algum funcionário para estar ir lá sanando o vazamento de água lá, que estava vazando água. E aí eu consegui entrar em contato com o Reginaldo lá, o Baião, consegui falar com ele, porque outra coisa também, eu pedi já aqui também, para a prefeitura estar melhorando esse canal aí de atendimento de telefone, porque tem várias queixas aí que não está funcionando o telefone, e o rapaz já fazia bastante tempo que estava tentando ligar lá no departamento, não conseguia, estava dando fora de área, eu também liguei e não estava funcionando. Então, precisa ver se precisa trocar, se é pago esse serviço aí, se a empresa que recebe tem que tomar providência para poder estar melhorando isso aí, né? E aí o Baião conseguiu falar com a Ana, que é responsável lá, e ela indicou um encanador, o encanador foi lá e conseguiu estar arrumando, sanando esse vazamento, senão ia ficar perdendo água tratada a noite toda. Então, eu gostaria de estar agradecendo a Ana e ao Reginaldo Baião por ter feito esse caminho aí para nós e agradecer o pessoal que foi lá também. E pedir para eles, se tiver a equipe de plantão, que a gente sabe, tem de água e esgoto, para que tenha um número de acesso para que as pessoas liguem direto quando tiver esses problemas. Porque, no caso, eu estava ali, eu consegui falar, sendo funcionário da prefeitura, ou sendo vereador, também consegui falar. Mas muitas vezes, final de semana, quando acontece isso, fica lá desperdiçando água, ou o esgoto fica entupido lá, e não tem ninguém para estar tomando providência. Então, eu gostaria que o setor aí de divulgação, acho que é a imprensa, né, divulgasse esse número aí para a população ter acesso, que eu acho que é legal, que seria muito interessante, porque a equipe está lá à disposição, está trabalhando, né? Então, poderia estar sanando esses problemas e estar ajudando a população, né? Porque quando a gente vai lá pedir, não é para a gente, é para a população, né? Respeito da população. Eu gostaria também de pedir aqui, de fazer uma indicação, vou fazer a semana que vem, na rua Eupirdes Bernardo Ferreira, precisava ser feito um pedaço lá de recap no final dela, porque está cheio de buraco também e inclusive está escorrendo esgoto na rua lá, a água, está uma bagunça lá, é um pedaço pequeno,
as máquinas estão lá em cima mesmo, podia estar ajudando, né? E também sobre o requerimento que fizemos sobre a rua Dalvo Aiello, vou ser sincero, eu não entendi. Porque se não pode fazer tapa-buraco, não pode recapear, o que vai ser feito então? Vai ter que tirar lá e largar na terra, porque está praticamente na terra. Então, eu estou recebendo cobrança, eu estou sendo cobrado por isso, que a população está me cobrando, e aí eu vou responder para eles, não vai fazer nem tapa-buraco, nem vai asfaltar. E aí eu não sei o que eu vou fazer. Né? Então, eu acho que a resposta não foi legal, não sei lá, meu ponto de vista. Eu gostaria de deixar bem claro aqui também, que agora há pouco eu acabei de falar sobre a merenda aí, nós não estamos acusando ninguém. Quero deixar bem claro isso, né? Que eu acho que nós, vereadores, nós não estamos acusando ninguém. Então, a gente só está zelando pelo bem maior da nossa cidade, que são as nossas crianças. Eu acho nada mais justo se tiver uma empresa que está vendendo produto de má qualidade, que está envenenando as nossas crianças, então tem que ser punida. Então, doa quem doer, mas tem que ter punição. Para isso tem departamento jurídico, tem vários departamentos aí, tomara que seja feito isso imediatamente, porque é uma coisa muito grave, porque são vidas que estão aí, são crianças, né? Então, eu deixo aí minha indignação com isso, meu apoio ao novo colega, e apoio aí se na próxima sessão o diretor do departamento esteja aí, com a nutricionista, quem quer que seja, que tem que vir junto com ele aí. Tá bom? Muito obrigado. Hoje é só. Boa noite a todos. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, lhe peço a palavra. Palavra concedida. Bom, primeiramente, eu quero agradecer ao Cristiano, que eu fui conversar com ele essa semana a respeito de uma rede de esgoto que está estourada, e ele foi no mesmo dia, foi lá ver, então eu quero agradecer ele, meu muito obrigado. Eu quero dizer aos meus nobres colegas que eu não sou contra vocês, não é isso? Eu não sou, de jeito nenhum. Também não sou a favor deles, eu não sou nem contra e nem a favor. Só que eu acho que precisa ouvir aí e ver o que está acontecendo. E isso muito me entristece também. Só que eu prefiro achar que isso não esteja acontecendo. Você entendeu? A gente tem neto na escola também. Então, assim, eu não disse que eu sou contra a opinião de vocês, mas eu disse que eu quero ouvir a opinião deles para ver o que eles me falam. Porque se isso realmente for verdade, a gente fica muito triste. Mas eu espero que não seja, que seja um engano. Né? Então, mas eu não sou contra vocês em momento algum. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu também quero comentar um pouco sobre isso. Eu também gostaria que seja convocado, né, a nutricionistas, esse pessoal todo responsável aí pelas merendas das crianças. Até porque era bom nós procurar saber se o local onde fica armazenado essas mercadorias, arroz, essas coisas, tanto lá no almoxarifado, se não existe rato lá dentro, se não, porque isso pode acontecer. Né? Lá de dentro, às vezes faz um estoque lá dentro, às vezes tem rato, nós não sabemos, então era bom a vigilância sanitária também, ir lá, não só em açougue, eles têm ido, os lugares aí, ir lá ver, e o lugar também nas escolas, onde armazena, se não tem rato, né, Ivani? Eu acho que deveria, sim, dar uma fiscalizada direitinho, porque eu acho que as empresas, a mercadoria chega 100% perfeita das empresas. Né? Não é possível que eles vão mandar, sabendo que o risco que as empresas estão correndo, de levar uma multa. Né? Então, eu acho que as empresas, na hora que chega a mercadoria, será que tem alguém para conferir essas mercadorias? Um fardo de arroz, será que tem alguém lá para conferir? Né? Que se está chegando com um pacote de arroz furado? Eu acredito que alguma coisa está errada aí nessa história. Mas é bom chamar eles aqui para a gente procurar saber. E o importantíssimo é o armazenamento, porque tem que ver se onde está ficando não tem rato, não está furando os pacotes, que rato em qualquer lugar em estoque geralmente tem. Então, e também nas escolas, precisa ver o lugar que está sendo armazenado essa mercadoria. E também eu queria falar a respeito da semana passada, umas ligações que me fizeram de umas creches aí, dizendo que não tinha lencinho, que não tinha isso, não tinha aquilo, e eu fui procurar saber. A resposta que me deram que realmente tinha sido abastecido, os estoques. Então, alguma coisa não está batendo aí, entendeu? Que uma diretora teve que ir comprar fiado, ou com o dinheiro de uma rifa, o lencinho umedecido. Não dá para entender isso. Quando eu fui procurar saber,
A resposta que eu tive que não, que na sexta-feira havia sido reabastecido os estoques de fralda, de lencinho. Então a gente precisa chamar o pessoal responsável aqui para poder a gente ter uma resposta certinha. E hoje, igual estou falando hoje, ali no açougue que eu estava, a vigilância sanitária chegou lá, né, para fazer a fiscalização no açougue. O açougue estava limpinho, estava organizadinho as carnes na temperatura certa. O moço quase chorou. Ela falou, não, as carnes é cortadinho certinho daqui, vai empacotadinho certinho lá. O moço que chega aqui, ele confere a carne, ele assina a nota para mim. Jamais não vou mandar carne estragada para as crianças. Porque a denúncia foi que no Fernando Magalhães tinha um pacote de carne que estava com mosquito, com larva de mosquito. Aí ele falou, não, espera aí, na sexta-feira ocorreu isso, então não saiu carne daqui na sexta-feira. Aí ela falou, então você tem as notas aí para você me mostrar? Eu falei, tenho, pegou as notas, realmente não foi carne do Fernando Magalhães na sexta-feira, outros dias foram, mas na sexta-feira, onde houve essa denúncia, não. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes lá na escola onde vai preparar carne para as crianças, quando eles tiram do freezer, onde está armazenado, eles põem em cima lá, aqueles mosquitos vêm. Se deixar muito tempo sem preparar, se deixar fora da geladeira, com certeza vai ter mosquito. Qualquer lugar, se deixar uma carne fora aí, vai juntar mosquito. Então tem que saber para a gente não acusar as pessoas, sabe? Porque é muito triste isso aí, tanto para as pessoas que fornecem, né? E ainda mais para as crianças ainda da escola, né? Meus filhos, duas crianças minhas também estudam, né? Depende disso aí lá na escola, come isso aí todo dia. Então é gravíssimo isso aí. Então, certo, realmente, vamos convidar eles, né? Chamar os responsáveis para estar aqui nos dando alguma explicação sobre isso. Né? Porque da outra vez, na gestão passada, saiu o boato que chegou uma carne moída cheia de papelão dentro. Você acha que dentro de um açougue vai sair isso daí? O açougueiro vai moer carne moída junto para mandar para as crianças? Então, não dá para conformar até hoje sobre isso. Mas eu acho que certo é chamar assim os responsáveis aqui e conferir a mercadoria na hora, né? Igual o moço chega lá no açougue, lá, certo? Ele conferir, inspecionar na hora ali para poder levar para a escola. Para as escolas, ou não sei onde vai ser armazenado isso. Porque é muito complicado isso aí, viu? E, às vezes a pessoa inocente acaba sobrando para ele depois, né? Então, ou alguém, igual pensa, ou alguém querendo, não estou acusando ninguém, porque só quando começa a chegar próxima a eleições, começa a aparecer os problemas em escola. Ainda mais em escola, que é uma coisa muito delicada, né? Ainda mais em escola, isso aí. Geralmente, toda vez que vai chegando, época de eleições, já começa a aparecer os problemas nas escolas. Então, precisa saber direitinho, ter uma fiscalização severa, para não acontecer mais isso. Boa noite. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite, presidente, todos os nobres colegas. Quero aí agradecer o Cristiano, o Alcione, o Alemão. Eu nem tenho feito muita indicação aqui, mas tenho pedido, trabalho no departamento, lá todo dia eu vou no departamento de obras, e eu tenho pedido vários lugares para eles estar aí fazendo serviço, e eles têm me atendido muito, entendeu? Quero agradecer todos os funcionários da máquina pesada, da máquina leve, né? Os nossos gari, né? Que trabalha demais aí. E sobre esse assunto que está acontecendo aí, eu vou deixar a minha opinião também. Eu concordo sim de chamar o Natanael, a dona Regina e a nutricionista. Se eu conheço bem a dona Regina e não sou contra e nem a favor, eu quero ouvir dos dois lados. Se eu conheço bem os funcionários que trabalham lá com a dona Regina, que eu conheci ele por nome dele certo, eu não sei, o Cupim, o Serginho, o Alex, e que trabalha de conferente lá, que separa as frutas, né? E eu vou perguntar para eles amanhã, eu tenho contato com eles amanhã eu paro, se eles estão ali, vou perguntar para eles as qualidades das frutas, e para a gente estar pondo isso aí tudo em prato limpo, né? Porque se está com fezes de rato, com urina de rato, e as crianças estão sendo alimentadas com tudo isso ainda, merece uma prisão. Essa pessoa que ligou lá e falou para a cozinheira, ó, lá tem um áudio, que nem disse o nobre colega, né? E eu sou a favor disso. Se tem um áudio aí, correndo aí, pegar o áudio, quem foi que falou que é para lavar o arroz? Quem que é cozinheiro? Vamos trazer a pessoa que ligou, né? O funcionário que ligou para a cozinheira lá, para a moça lá, e trazer ela confirmar. É isso, O que tinha que fazer com essas pessoas? Mandar embora. Entendeu? Presa. Se isso mesmo está acontecendo, ela pediu para lavar o arroz, e a cozinheira foi lavar o arroz e serviu as crianças com essa comida,
com essa aí, e se fosse a filha dela, ela ia lavar o arroz e ia servir a filha dela? Se eu fosse chefe, eu ia ligar lá, sabendo que meu filho está lá, ó, lava o arroz, tem fezes, tem urina aí? Vocês entenderam? Então, peraí, vamos pôr isso em prata limpo. Entendeu? Ver na onde que está o erro, quem errou, se for verdade, vai ter que pagar por isso. Né? Se for calúnia, vamos ver na onde está saindo essas calúnias. Porque, às vezes, concorda? Porque, se for fato, peraí, o funcionário ligou lá, mandou lavar o arroz, mandou a cozinheira lavar o arroz, a cozinheira, a senhora lavou o arroz e serviu, a senhora também vai ser punida. Porque, se fosse seu filho, a senhora ia lavar o arroz com xixi de rato, com fezes de rato? Né? Então, é difícil. Vamos ver os dois lados, concordo com a palavra da nobre colega Ivani, vamos ver os dois lados, ver certinho, vamos apurar, assino aí o que for preciso para assinar, para estar dentro dessa apuração aí, eu estou com vocês. Que seja verdade, tem que ser apurada e ir até o Ministério Público. Qual lado que for. Concordo, entendeu? Então, o meu só hoje é só. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite mesmo, boa noite, colegas, pessoal de casa, zona rural, né? Enfim, todos. Eu quero me posicionar a respeito também desse assunto aí, né? Se houve uma denúncia, o colega, né? Chegou a ele, eu sou a favor que se apure os fatos, né? A gente tem que ver quem que está errando, aonde que está acontecendo o problema aí, se é a empresa, se é o estoque, enfim, alimentos, nós sabemos que alimentos perde com facilidade, né? Igual o colega Márcio falou, se você deixar uma carne exposta, você sabe que você vai ter problema. Então, eu sou a favor que se apure os fatos, né? Tem os dois lados da moeda, né? Sabemos que é uma quantidade bem grande de alimentos, né, que é fornecida, então pode ser que esse alimento estragou devido ao lote, né, o tempo de conserva, enfim, eu sou a favor que se apure os fatos e que sejam punidas as pessoas, né, que não aconteça mais, porque eu tenho relatos que não é dessa vez que já aconteceu isso, em outros tempos também, lá na Barrana, apareceu lá um caruncho, um arroz carunchado. E a qualidade também, né? Se você pega um arroz tipo 1, tem que ser o tipo 1, né? Por isso que tem que ter as pessoas responsáveis, que como diz a Isabela, para averiguar se o arroz é tipo 1. Né? Se está comprando uma coisa, a empresa tem que fornecer. Né? Essa questão de licitação é muito complexa, que na hora que as empresas participam, eles põem no papel. Na hora de acontecer a entrega, pode acontecer esse tipo de problema aí. Então, eu acho que tem que ter uma fiscalização mais rigorosa em cima de alimentos mesmo. Porque estão falando em vidas humanas, né? Pode acontecer o pior, como as doenças que o colega apresentou, né? Questão de rato, enfim. Quero comentar a respeito de uma indicação também que eu fiz. E eu tive a prova pessoalmente, né? Eu passei pela situação. A Rua Pio 12, com a Cataguases, é aquela ali adjacente ao cemitério, né? Que sai ali sentido o Catito ali, na rua de baixo ali. Quando tem ali serviço funerário, né? Enfim, que as pessoas estão velando o ente querido, fica inviável aquelas ruas ali, você não consegue passar por ali. Eu tive a prova que é estacionado dos dois lados, ali o sentido é duplo, na Rua Pio 12, ela sai na Cataguases. Então, o pessoal estaciona dos dois lados e o sentido é duplo. E ali, o pessoal até que está em casa, ou vocês, os colegas aqui, pode constatar, vocês prestem atenção em dia de velório lá, o caos que causa ali aquelas ruas ali, eu quase tive uma colisão com o meu carro ali. Aí eu peço uma atenção aí do prefeito, né, o departamento de trânsito, para que possa estar indo lá, principalmente, né, claro, né, baseado nisso, no dia de velório. Né, fica inviável ali, eu tive que dar ré no meu carro.
porque um caminhão adentrou a rua e eu entrei também, e eu tive que aguardar ele fazer a manobra para dar sentido no trânsito, né? Então eu peço uma atenção especial aí, e quem quiser comprovar que passe por lá e veja nesses dias aí. Tá bom? Por hoje é só. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigado, Edivaldo. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, só para finalizar esse tema, é o seguinte, eu acho duro, é difícil, particularmente acho que mexe mesmo com a própria pessoa, envolve muita coisa, outras pessoas, enfim. Mas a função nossa é trazer, de alguma maneira, coisas difíceis para que a gente busque resposta. O que foi dado é uma questão de que a gente também não pode prevaricar ante informações. Você confirma de alguns lados e tem coisa que é maior do que uma única pessoa, né? Por se tratar de algo realmente que mexe com a cidade toda. Você liga os pontos, dá uma dúvida razoável entre uma coisa e outra. Não estou dizendo o que acontece, a gente precisa apurar. É só isso que é o ponto. Me estranha muito, de fato, essa empresa que fornece ter esse histórico. Então, você cria um pé atrás que, no mínimo, você pode pedir, eu acho justo, que se tenha uma análise. Não é nada demais. Pode ser que isso se confirmando, esteja num lugar, no ambiente, ou pode ser do coisa, a gente não sabe. Então, o que eu estou falando para vocês é algo que a gente busque, até para melhorar, se caso isso aconteça, ou aconteceu, que a gente apure se é pontual, se estendeu, mas, né, foi através, no lugar que aconteceu isso, foi através de análise mesmo das próprias pessoas que manuseavam, como está sendo feito aqui, foram atrás e puxaram. Eu acho que era isso o mínimo que a gente pode saber. Evidentemente, é muito difícil lidar com esse tipo de situação. Mas, por outro lado, é uma questão que envolve dinheiro, envolve vida, saúde, né, de todo mundo. Então, é isso. É duro, como foi duro em outros assuntos que a gente acabou trazendo, que a gente consiga buscar essa resposta. Porque, assim, essa questão do valor gasto, toda vez que a gente tem uma audiência, sempre está ali o limite, que a educação, por exemplo, tem que gastar sempre um mínimo de 25%. Né? Isso é uma regra constitucional. E não significa que você bater sempre os 25% que o dinheiro foi bem gasto. Agora, falando no modo geral. E, por isso, que a nossa função é olhar as decisões. Se a decisões A, ou B, ou C, ela foi bem correta. E a nossa função é falar sobre isso. Tanto que, semana passada, a gente, por uma cobrança do Tribunal de Contas, aqui pela Casa, que a gente tinha que criar um método de acompanhamento desse gasto junto ao Executivo. É algo que está sendo cobrado. A gente aprovou a resolução da mesa que trata sobre o grupo de trabalho de acompanhamento de políticas do município, que é o que a gente está fazendo, através de relatório, dinheiro, a situação, ouve todo mundo. Nada mais justo, num requerimento de convocação, que a gente faça o diálogo e o contraditório entre o que circula e o que, de fato, que é os dois lados da moeda que os colegas estavam falando. Né? Mas, de qualquer modo, é preocupante no sentido de você escutar isso de vários lugares, não a questão da contaminação, mas reclamações. E reclamações a gente pode relativizar ou não, né? Todo mundo reclama, todo mundo precisa de material, isso, aquilo. Mas se você for fazer uma constatação e você escuta aqui, você escuta lá, você escuta lá, você escuta lá, o volume cresce, passa de ser algo pontual e vira algo crônico, que a gente tem que saber se é de fato ou não. E, como disse, traz todo mundo aqui, vamos saber, e ouve também as pessoas que participam. O ponto a gente teve aqui na casa alguns requerimentos das próprias pessoas que estão reivindicando informações
Então, há aí uma dúvida muito legítima por parte de quem está levantando essas questões, e nossa função é buscar e confirmar essas situações, tanto que trouxe para os colegas, e a gente apure isso, né, dentro dos caminhos aqui da casa. Justamente a comissão tem que ir mesmo no local, em loco, verificar, e depois de apurado tudo, a gente encaminha aí para quem quer que seja, se, sei lá, se é Ministério Público, se é tribunal, se caso constatar, a gente tem os meios de buscar as informações. O que eu trouxe foram evidências de ligar um ponto ao outro. A empresa, vocês podem buscar no TJ, está lá, tem um problema. Você busca em tal outro lugar, ela tem outro problema. E o que eu posso fazer, aqui na casa, a colega também, eu concordo muito, a gente conversa um pouco sobre isso, às vezes, eu com a Isabela, sobre a questão da licitação. Eu sei que é dificílimo, é problemático lidar com isso, tem todo um sistema de compras e tal. Só que a questão apesar que no edital está lá a questão da qualidade, mas fala-se a qualidade com recorte do menor preço. E aí é qualquer preço, né? E a questão da qualidade depois só é apurada quem come, quem cozinha e tal. Mas tem mecanismo que você consegue sim, isso através da nova lei inclusive, de você pautar a qualidade, porque ela traz eficiência na questão de compra de bem público. Então, caneta, lápis, cola, coisa de lavar, detergente, pó, sabão em pó, essas coisas, não é só o rabo do tacho que você pode comprar. Você consegue caminhar para uma questão de qualidade. Isso é questão legal, inclusive, né? Bom, eu acho o debate justo e que a gente consiga trazer e pautar esses assuntos, sim. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.